Olá, alunos do sétimo ano. Estamos encerrando o quarto bimestre, a unidade Descobrir como julgamos, né? A gente veio trabalhando ela. A gente falou sobre inúmeros aspectos relacionados à vida em comunidade, né? Falando sobre julgamento de fato, julgamento de valor, falando da questão da construção da personalidade, né? A gente falou sobre existência autêntica e existência inautêntica, né? Com base em Martin Heidegger, né? A questão de você se deixar levar por influência de terceiros e esconder, acabar reprimindo sua personalidade em prol de se encaixar no grupo, né? Em prol de fazer algo para que agrade um grupo, né? Não seguindo seus pensamentos e sua essência, né? Então há uma ideia de construção. A gente falou sobre ideia de construção ao longo desse bimestre. A gente vem falando sobre isso. A gente falou só aquela frase, né? De Píndaro, né? Torna-te o que és, né? Que Nietzsche falava, citava muito em suas obras, né? Né? Torna-te o que és, no sentido de você não se deixar levar. Então, também converge para aquela ideia de Martin Heidegger, né? de existência autêntica e inautêntica. E nesta aula a gente vai falar sobre o preconceito. Então, na página 16 tem Onde Mora o Preconceito, é o nome do texto, né? E está falando que o ser humano, olha o nome da unidade, Descobrir como julgamos, né? A gente falou sobre julgamento de fato e julgamento de valor. O julgamento de fato é o que é de fato, é o que está acontecendo, é o que é real, o que é verdadeiro. E o julgamento de valor é a atribuição dada, as características dadas com base em nossas vivências, com base em nossos gostos. Então, assim, cada pessoa tem um pensamento, tem uma forma de agir, tem uma cultura, tem costumes e hábitos ligados à família, que vai fazer com que influencie seu julgamento de valor, né? Esse julgamento de valor é atribuído a nós, a cada pessoa. Cada pessoa tem o seu julgamento de valor. Então, nesse sentido, esse julgamento de valor nos conduzem ao preconceito também, né? Ideias preconcebidas. Vamos pegar a terminologia, né? Da palavra preconceito, né? Pré, que vem antes, né? Antes de tudo. E conceito é uma definição. Então, quando eu falo pré-conceito, eu estou traçando uma definição, uma conceituação, uma caracterização prévia, apressada, né? Que acaba não descrevendo de fato o que acontece, né? Então, o julgamento de valor acaba nos induzindo ao preconceito e ao erro. E também a questão dos estereótipos, né? O estereótipo é um modelo apressado de algo, sobre algo, né? A gente pode dizer, ou sobre um grupo social, ou sobre uma identidade étnica, né? Por exemplo, determinadas pessoas de um grupo social, ou pessoas da raça negra, por exemplo, ou índios, eu posso traçar estereótipos. Quando as pessoas falam que o índio é preguiçoso, tem essa frase é muito conhecida, né? Tem pessoas que dizem, o Brasil não vai para frente porque foi colonizado por portugueses que eram bandidos, por índio que era preguiçoso, por negro. Tem essas frases preconceituosas e estereotipadas, né? Quando a gente fala sobre estereótipo, a gente está atribuindo um modelo, né? Então, quando eu digo que o índio é preguiçoso, a pessoa fala... Eu não estou dizendo que sou eu não, pessoal, viu? Estou dando um exemplo, né? Nessas frases. Quando alguma pessoa fala que o índio é preguiçoso, ele está formando um estereótipo do índio. Ele está dizendo que aquele grupo étnico todinho, grupos étnicos no caso, né? Porque quando a gente fala índio, já é um termo genérico, né? No Brasil existem diversas etnias diferentes ligadas a entre aspas, essa raça, né? Esses grupos, né? Existem diferentes tribos com culturas diferentes e línguas diferentes. Então, quando eu falo índio como se fosse tudo igual, não é. São diversas formas
diversas culturas, no caso, né? O índio norte-americano não tem nada a ver com o índio brasileiro, no sentido de cultura, de religião, de costumes, né? De hábitos. Então a gente tem que ter cuidado com esses estereótipos. Então essa ideia estereotipada, quando fala que o índio é preguiçoso, isso remete ao preconceito também. É uma frase que a gente está traçando um modelo para todos esses grupos étnicos. Quando a gente fala que o asiático, vou dar outro exemplo de estereótipo. Quando eu digo que o asiático é bom em matemática, né? Que até em filme é citado isso, né? Todos os asiáticos são bons em matemática. É um estereótipo que a gente está fazendo do asiático. Então a gente tem que ter esse cuidado para não traçar esses estereótipos. Dizer que um grupo social é preguiçoso, que um grupo étnico é de tal forma. Aqui no Brasil, por exemplo, tem pessoas que falam que os baianos não gostam de trabalhar. Então isso é um estereótipo. Isso é um preconceito que a gente tem, uma ideia pré-concebida sobre aquela região, sobre aquele estado. E a gente tem que ter esse cuidado. Imagine quem mora na Paraíba, nasceu na Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, ou no Nordeste. É muito chato quando alguém chega falando, por exemplo, os nordestinos vão trabalhar fora, vão para São Paulo, morar em São Paulo, viver em São Paulo, fazer alguma coisa em São Paulo ou Rio de Janeiro. Lá todo mundo chama de Paraíba. Como se todos os estados fossem Paraíba, ou Ceará. É como se fosse a região Nordeste fosse resumida a 2 estados. Então isso é um preconceito. Então a gente tem que ter cuidado com essas ideias preconceituosas. E o preconceito também acaba levando à violência, à discriminação. Então quando a gente começa a traçar estereótipos, a gente está traçando conceitos sobre determinada etnia ou cultura, a gente acaba nos induzindo à violência. Tem pessoas que, eu tenho raiva de determinado grupo étnico, eu tenho raiva de homossexual. As pessoas falam, né? Cuidado para não tirar isso fora de contexto, pessoal. Estou falando, dando exemplos. Então a gente tem que ter esse cuidado para não partir para uma violência. Será que você não está cometendo preconceito, ou eu também, a gente falando alguma bobagem? A gente tem que se policiar, pensar, refletir a respeito do que a gente está fazendo. Então a filosofia é inimiga, entre aspas, né? É inimiga dos estereótipos e do preconceito. Por que ela é inimiga? Porque a filosofia é a busca pelo saber, é a amizade pelo saber, é a busca pela verdade. A filosofia busca a verdade, o pensamento racional, lógico, da busca pela verdade. E os estereótipos e os preconceitos, as ideias preconcebidas, são 2 fatores que nos induzem ao erro. Quando eu traço um estereótipo, eu estou me induzindo ao erro. Não é verdadeiro aquelas afirmações. Então vamos ter esse cuidado. E também eu quero que vocês... A gente já falou isso em sociologia, a gente trabalhou esse tema em sociologia, no 7º ano, logo no começo do ano, através de videoaulas. Então eu vou apenas citar aqui e eu quero que vocês façam a leitura, né, na página 16 e 17. Na página 17, no texto Conexões, está falando sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela ele chegou a ser presidente da África do Sul, né? Só que ele viveu um período muito conturbado da sua vida, né? Ele lutou contra a segregação racial na África do Sul, né? O regime do apartheid. Então, o apartheid vem do afrikaner, né? Que era uma língua lá que era uma mistura de inglês com dialetos locais, e quer dizer separação, né? Então lá houve a segregação, está dizendo separação. Houve a separação entre os brancos, que eram os colonizadores, e as etnias negras, e os indianos também, que tinham imigrantes indianos. Então houve essa separação. Existiam inúmeras leis, a gente falou sobre isso também em sociologia. Eu estou apenas citando porque em sociologia a gente trabalhou muito mais aprofundado essa questão do apartheid. Estou apenas citando, eu quero que vocês façam a leitura. Então esse regime do apartheid, olha como era chato. Até mesmo se você quisesse casar
com uma pessoa de uma etnia diferente, você, imagina aí, você gostou de uma pessoa, de uma menina ou de um rapaz, aí você quer casar, você não poderia, existia uma lei que não poderia haver casamentos mistos entre um indiano, por exemplo, e um africano, ou então um africano com uma mulher branca. Então existia essa lei, era proibido casamento misto, se você fizesse isso, você poderia ser preso. Então era uma coisa muito complexa e muito chata. Então aconteceram diversos problemas. Nelson Mandela, ele foi preso praticamente 30 anos, 27 anos, né? E esse regime do apartheid vem desde o começo da colonização, das primeiras colonizações que aconteceram no continente africano. E tiveram diversas repercussões. A gente trabalhou bastante isso no primeiro bimestre, não estou enganado, sobre o regime do apartheid. Então faça uma leitura sobre Nelson Mandela no texto Conexões, na página 17. Então hoje é apenas para fazer a leitura da página 16, 17 e fazer as atividades da página 16 e 17 e me mandar por e-mail. Estamos encerrando o quarto bimestre. Desde já mando lembranças e desejo Feliz Natal para vocês e que a gente tenha que o ano seja diferente o próximo ano. Fiquem com Deus e até a próxima aula.